Quais são os seus sonhos? O que você quer para você no futuro? O A meu- Fórmula 1? Então, o meu sonho sempre foi poder ser profissional do esporte. Hoje em dia é muito complicado você conseguir viver do esporte. O meu sonho sempre foi esse, desde que eu comecei a correr de kart. Sempre quis chegar na Fórmula 1, lógico, como qualquer outro piloto, mas a gente tem que ser realista também, onde hoje em dia, infelizmente, na minha opinião, o lado financeiro ele fala mais alto do que o próprio talento. Acho que tiveram algumas coisas, alguns momentos onde eu precisei ter mais performance, não tive, com certeza, mas também me faltou bastante aí esse apoio financeiro para que eu pudesse chegar na Fórmula 1. Mas não é 100% sobre isso. Eu acho que é sobre poder criar uma carreira, criar uma vida. Eu quero ter uma família, deixar os meus pais orgulhosos também, quero ser uma boa pessoa. E é o que eu digo, eu acho que hoje em dia eu tenho muita sorte. Eu vou para o meu segundo ano de carreira profissional, onde eu consigo ter a minha vida, ter as minhas escolhas, me tornar um adulto de fato. E é negociável se eu acho que eu com 22 anos gostaria de estar na Fórmula 2 pagando para correr e ser completamente dependente dos meus pais financeiramente. Então, é um debate que E ocorreria por no horas. Stock Car você como é não, que não é? precisa dessa dependência econômica. Então, Stock Car, graças a Deus, eu sou contratado para poder correr, por isso que eu devo muito aos meus patrocinadores, porque eles realmente me deram aí a minha segunda chance de carreira, onde eu saí da Europa, que era onde eu tinha meus patrocinadores também, mas que eles me pagavam para correr, eles pagavam os meus custos, e então já eu tenho uma oportunidade aí que a Mobil Ali, vou até falar deles, Mobil Ali, Fini, me deram a oportunidade de poder correr na Stock Car e poder tentar estabelecer uma vida adulta né, financeiramente. Então, eu acho que hoje em dia eu estou num lugar que eu gosto muito. Sou muito feliz onde eu estou, graças a Deus. Volto a morar com a minha mãe depois de 6 anos longe. Então... E graças a Deus o pai teve que parar de comprar as balas, né, meu? Que A Fini, é verdade. Maria, a Fini quando ele volta para casa... Fini da bala, Fini. Ele adorava desde moleque. Quando apareceu o patrocínio, eu queria falar com o chefão, com o presidente, assim, falar assim, você tem noção que você está contratando o cara que ama a tua marca? Porque é diferente, né? Porque o cara, quando ama o negócio que faz, é diferente do que ele ser contratado. O ideal é isso, é você poder fazer propaganda dos produtos que você acredita. Sempre fui ensinado isso, porque eu sempre brinquei com meu pai, né? Até o início de 2023, eu nunca havia recebido um salário. E eu sempre falei pro meu pai, eu falei, pá, primeira vez, o meu primeiro salário que eu receber relacionado a carro... Tá tudo em Não, isso é verídico. Eu falei, o primeiro salário que eu receber... 50% vai em roupa, 50% vai em Fini. Não tem conversa. O dinheiro é meu, você não vai encostar nisso daqui, eu vou gastar 50% em Fini, 50%... E Graças a Deus não foi assim. Ele é um cara... ele tem uma eu cabeça não boa. Eu não consegui. Mas a gente chegou, foi engraçado, pro anúncio de 2023, onde a gente não tinha conseguido o dinheiro inteiro pro ano. Então, faltavam alguns espaços em branco com o carro. E às 6 da manhã eu cheguei lá pro anúncio e tinha um adesivo da Fini no meu carro. Porque o meu chefe de equipe sabe, eu sempre falei para ele que o primeiro salário iria pra Fini. Eu falei, meu, você tá brincando, tira esse negócio daí, não tem nada a ver e tal. Contato, não, fechou. E era de fato, cara. Ele entrou em contato, ele é amigo pessoal do CEO. Eu próprio jantei com o CEO global da Fini. Então, é uma história aí que parece fictícia, mas ela é verdadeira. Como é que funcionam esses bastidores, assim? Eu sei que você é um cara que... Isso eu aprendi te assistindo nos podcasts ano passado, sei lá. Que você é um cara muito ligado na parte da engenharia. Sim, gosto da parte muito. Da construção dos carros e da melhoria ali do sistema. Isso, E como é que é essa parte dos bastidores? Tanto na parte do patrocínio da estrutura financeira e tal, e é dessa parte também mecânica da engenharia. Porque isso é muito diferente de qualquer outro esporte, né? Tipo, a Adidas não vai perguntar pro Neymar como é que faz a bola, sei lá. Tipo, você... Tem coisas que... se você pega um amortecedor, ele tem um funcionamento, a mola aqui, a compressão, o quanto você pode mexer, você tem uns ajustes para que essa mola possa ser mais comprimida ou menos comprimida. Então, eu fui evoluindo a minha mente. Eu tive muito tempo quando moleque, meu pai falava, dorme e estuda. Quando eu fui para a Europa, eu não cursei faculdade, e fui direto para
para a Itália para estar com a equipe. E eu falei, pai, eu vou te pagar o meu ensino, em 3 meses eu prometo estar falando italiano. Eu falo 5 línguas por isso, por eu falar para meu pai que eu ia me doar isso. Mas eu tive muito tempo de oficina. Até brinco, né? Minha mãe falou medicina e eu entendi oficina. E aí foi isso, eu fui e eu via a montagem, aquilo tudo. Então, quando eu detalho para o engenheiro aquilo que está acontecendo, ele fala, cara, o cara é parte desse amortecedor. Ele está falando de uma... E eu realmente me dediquei muito tempo e eu tenho alguma coisa no corpo que o Eduardo também tem. Ele tem, porque assim, por que eu fui descobrir isso? Por muito tempo eu tive medo de avião. E aí, cara, aquele avião ia mexer, eu já estava segurando. Mas o avião nem mexeu. Eu falei, lógico que mexeu. O meu corpo tem uma sensibilidade quanto ao movimento, labirinto, globo ocular, uma série de coisas que depois estudadas junto com a numerologia, com a astrologia, aquela coisa toda, que você vai ver que eu tenho uma sensibilidade extra para isso. Ouvido, né? Então, aí me fizeram... E ele vem com isso também. Ele também gosta muito. É um ótimo acertador de carro. E o que faz um grande carro? Um ótimo acertador de carro trabalhar com um ótimo engenheiro, porque a leitura do que o piloto está falando é a resolução do carro. Exige uma química muito grande entre faz todo engenheiros. sentido, Precisa ser né? muito É amigo. um ajuste muito fino, né? Muito, É como muito. se fosse o milímetro. violinista. 1 milímetro. É 1 né? milímetro. Nós temos 1 milímetro de ajuste. Quando você fala assim, tá bom, então vamos abaixar a frente do carro? Vamos, 1 milímetro. O que é 1 milímetro? E muda muito. Imagina, Mas é engraçado sente o carro no chão grudado, né? Assim, mas hoje em dia faz completamente a diferença, porque todo mundo é piloto bom hoje em dia, porque existe simulador. Então, os simuladores cada vez mais verdadeiros, né? O sentimento ali com o carro, que ele transcreve verdadeiramente. Então, todo mundo anda de simulador, todo mundo treina, todo mundo é bom. Então, essas diferenças eu acho que conseguem fazer um piloto ser ali ímpar dentro de um grid que todo mundo vira igual, entendeu? E essas coisas que você próprio perguntou do ajuste do carro, do patrocinador, essas coisas fora da pista que acabam dando diferencial para o piloto, porque ser piloto bom por bom, hoje em dia todo mundo é bom. Todo mundo sabe a técnica, é um esporte muito bem estudado, onde tem muita telemetria, dados, então, isso que eu falei, muito simulador, muita coisa, mas é engraçado ele falar que ele aprendeu porque na época dele ele ficava com os mecânicos, então ele aprendia essa parte. A minha, como eu ganhei o simulador antes do kart, ele fazia o setup do carro para mim e me ensinava. Então, eu aprendi o setup do carro no simulador. E tudo transcreve veridicamente. Então, é muito interessante você ver quanto que o simulador consegue te ajudar para a vida real. Como é que um cara vai narrar isso para não fazer um comentário de que o Guga mandou uma paralela errada, a Daiane saltou errado? Como que ele faz? Ele tem que ir na busca física do que é. Não é só andei de kart indoor entendeu? Porque assim, você tem movimentos. Hoje no simulador, você tem um iRacing que você tem ajuste de altura, ajuste de cambagem, ajuste de caster. Coisas que eu estou falando que talvez você fale assim, o que ele está falando? Só fazendo nada. Compressão de mola, pré-carga, bump, rebump. Você tem uma série de coisas, asa dianteira, asa traseira, pressão de pneu. Pressão de pneu. Você tem muito, é muito complexo para a gente simplesmente falar, dá para fazer. Não, mas assim, tipo, a indústria automotiva inteira depende das corridas para desenvolver os seus carros, depois vão ser evoluir, as linhas comerciais, para aumentar a segurança. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês também, hoje em dia, o Brasil é muito perigoso, tem muito assalto, então cada vez mais tem carro blindado por aí. Sim. E uma vez, um dono de uma blindadora, conversando com um amigo meu, falou assim, cara, quando você blinda um carro, você está trocando a segurança automotiva pela segurança balística. Você pegar uma estrada com um SUV blindado, pegar uma serra num dia de chuva, é completamente diferente do que o carro não foi. Ele não foi projetado para ter aquele balanço de peso. Eu queria saber de vocês a opinião sincera de vocês, assim, como motoristas, a respeito disso. Assim, realmente é mais perigoso você pegar a estrada? Faz sentido isso? Tem essa dualidade ali entre os perigos? Tem uma diferença muito grande. Aliás, eu vou acabar citando alguns nomes aqui, mas o meu pai, no canal do Acelerados dele, fez essa comparação. Ah, legal. E é muito legal você ver a diferença do carro
blindado e não. Porque a gente está falando de 1 milímetro, então a gente também está falando de 1 quilo. Como a gente está falando do peso, 1 quilo acima, 1 quilo abaixo, cara, ali você perde o quilo fora do lugar, né? Porque uma coisa é o dentro da mas eu acho que, massa alta, né? Eu acho que cada vez mais é muito legal. O meu carro, por exemplo, é blindado pela CART e ele é blindado de uma forma muito leve. Muito leve. Já não é mais aqueles metais que eram antigamente. O meu carro tem uma blindagem de 90 quilos, por exemplo. Sim. 90 quilos é como se tivesse uma pessoa do meu lado. Então não é que ele fica... que muda muito, entendeu? A gente fez essa comparação, aliás... em análise de dados, enfim, e essa diferença de uma blindagem de 90 quilos para uma blindagem de 300 quilos, 300 quilos, você já começa o carro, uma diferença. O carro não funciona mais. Exato, o freio exige muito mais o freio, porque tem muito mais peso que distribui para frente, precisa parar muito mais, então você precisa trocar pastilha de freio, trocar disco de freio, rever pressão de pneu, tem muita coisa que se faz, mas acho que a tecnologia tem ajudado muito as blindadoras a ficarem mais leve com o peso, e isso muda muito. Eu próprio senti muito. Mas você tem razão em falar que antigamente era super diferente. Sim. Então, você consegue, assim, vamos supor, primeiro treino do ano de Fórmula 1. Primeiro lugar, uma Williams. Você fala assim, nossa, veio para estourar. Você fala, espera. Por quê? Porque 70 quilos de gasolina, cada 10 quilos são entre 3 e 4 décimos, você tem, no mínimo, 2,1 segundos de diferença com alguém que possa estar andando com o tanque cheio e o tanque vazio. Então, você não pode fazer essa análise, você não sabe quanto que eles têm de gasolina. É o peso que você carrega para mostrar que o peso fora de lugar, ele num tanque, o centro de gravidade é alto. Sim. E quando você pode jogar um peso baixo... quando aí todos estiverem na mesma quantidade para ir para classificar com 10 quilos de gasolina, aí você vê que a Williams está em primeiro, então parabéns, ela realmente fez um trabalho muito bom. Só que no primeiro treino do ano, você não pode fazer essa análise, porque o peso é tudo. Então tá certo. Então, um peso fora de lugar, né, nos tempos antigos, 10 anos atrás, os carros blindados, mas hoje a CART tem feito um serviço que... O seu também é blindado pela CART? E aí foi... Então a tecnologia deles é a melhor do momento? Então, tem muitas outras com a tecnologia muito parecida e tudo, mas a gente escolhe a CART porque para nós a gente tem um significado muito grande entre proteção, mas também ter um carro que você não perde a virilidade do carro, aquela coisa gostosa de ter um carro, porque senão um carro com 300 quilos, a serra é outro carro. Gostou desse corte? Então vem assistir a entrevista completa que ficou muito melhor que o corte. Pode acreditar em mim.